mais um vídeo e hoje vamos falar de Talk to Me, um filme novo de terror que lançou, né? Dirigido inclusive por dois youtubers, né? E quando descobri isso eu fiquei meio com o pé atrás, pensando, né? Talvez seja uma merda, né? Porque a gente sabe a reputação que o youtuber tem como diretor de filme. Mas incrivelmente esse filme é bom. Esse filme é sobre um grupo assim de amigos que tem um artefato assim de uma mão que faz assim mais ou menos. E aí eles têm que agarrar nessa mão e é meio que um desafio assim do TikTok que eles têm que segurar a mão e falar talk to me e depois let him in, que seria converse comigo e eu te deixo entrar. E aí você é possuído por um espírito e é um negócio que parece que dá uma gratificação, eu não sei, uma felicidade de usar isso. E eles ficam meio que viciados de fazendo isso toda hora, até que uma hora dá uma merda porque a pessoa errada se mete com esse artefato. Então vamos começar falando das coisas boas e depois ir para as coisas ruins. Eu não vou ficar falando muita coisa ruim, porque não tem muita coisa ruim para falar nesse filme, mas tem sim as suas coisas ruins. Não é um filme perfeito, obviamente. Então vamos começar pelas coisas boas, que uma das coisas boas que eu acho nesse filme é começando pela ideia, que eu acabei de explicar, falei da sinopse basicamente assim, que eu fiz de cabeça agora. A ideia é bem diferente, bem interessante, bem criativa, diferente do que a gente está acostumado de assistir de filme, né? Quase como se fosse um filme de corrente, como se fosse corrente do mal, que você vai passando para frente, vai passando essa maldição para frente, quase mais ou menos nesse estilo. Só que ele faz de um jeito diferente, de um jeito que basicamente não tem como você escapar daquilo, e é isso. E a gente não sabe exatamente como é que funciona. Eu gosto da mitologia que esse filme criou em torno daquele artefato da mão, porque ele não explica muito. E é por ele não explicar muito que deixa aquele negócio um pouco mais misterioso, um pouco mais, sabe, aterrorizante de você ver. É uma coisa que eu sempre falo, é que se você explicar, quanto menos você explicar, melhor é para a simbologia, para a mitologia daquele monstro, aquele artefato, aquele fantasma, aquela entidade, não sei. Quanto menos você explicar, melhor, porque fica mais na cabeça da pessoa, daquela pessoa ficar pensando, tá, da onde veio isso, como é que isso funciona, será que os rumores que contam sobre essa mão é verdade, será que é mentira, porque falam que dentro dessa mão, né, que é feita de gesso, se eu não me engano, tem um braço de verdade de um psíquico, né, um psíquico não, um médium, né, que viveu há muito tempo atrás e que conversava com os fantasmas, né, e dizem que a mão dele está dentro desse artefato, mas não falam se é verdade ou não, não confirmam se é verdade ou não, eles só deixam no ar e deixam você pensar, porra, será que é verdade? E aí é que começa o negócio legal, sabe, que você como espectador, você pode tirar suas próprias conclusões. Não é o filme que fica segurando sua mão, tentando explicar a cada 5 minutos o que está acontecendo no filme. Outra coisa que eu gostei desse filme é a coragem deles de tomarem as decisões difíceis, né? Eu sempre falo, como já falei em The Boys, por exemplo, que eles sempre vão para a solução fácil. Ah, não vamos matar esse personagem? Ah, esse personagem vai continuar vivo? Não vai ter a luta agora? Não, ele vai conseguir segurar essa doença? Eles sempre tomam uma decisão mais fácil para poder escrever um roteiro mais simples para eles poderem pensar no que vão fazer depois. O Talk to Me não, eles tomam umas decisões difíceis e depois você, tanto eles, na hora de escrever, quanto você, ficam pensando, tá, o que vai acontecer depois. Torna o filme menos previsível. Você não sabe muito para onde, que lado que o filme vai correr, porque toda hora acontece alguma coisa diferente, você fica pensando, tá, agora será que vai alguém morrer? Será que não vai morrer? Será que essa pessoa vai se tornar uma assassina ou não? E você fica toda hora nessa dúvida, você não sabe responder as suas próprias perguntas. Sem entrar muito em spoilers aqui, mas um personagem acaba matando outro personagem, vamos dizer assim, e aí você fica pensando, tá, aquele personagem tá ficando maluco, ou será que isso tá acontecendo de verdade? Será que ele vai matar mais alguém? O que será que vai acontecer? Porque tem uma hora que o personagem principal começa a ver os fantasmas sem ter que tocar na mão de novo. E aí você não sabe, né, se a personagem ela tá maluca ou não, por estar vendo seus fantasmas sem estar tocando nessa mão, né, sem estar tocando nesse artefato, ou se realmente está acontecendo de verdade aquela cena, dela estar vendo mesmo o fantasma ser real mesmo e não ser paranoia dela. Aí fica por sua interpretação, porque o filme também não dá uma resposta.
você interpreta do jeito que você bem entender. Que nem eu falei, o filme não segura a sua mão. Então você pode interpretar que ou ela tá maluca e tá vendo coisa onde não existe, ou realmente, de alguma maneira, depois dela tocar naquela mão, o fantasma continuou com ela, mesmo não estando tocando mais naquele artefato fantástico, né, do médium. O filme também apresenta vários mistérios. Por exemplo, a protagonista, né, a mãe dela no passado, aparentemente cometeu suicídio, mas dizem, né, acontece no filme os mistérios que dizem que talvez ela não tenha cometido suicídio. Talvez ela cometeu suicídio, mas porque aconteceu alguma outra coisa, né? Talvez essa outra coisa que forçou ela a cometer suicídio e ela não quis cometer suicídio por conta própria, né? Ela começa a construir esses mistérios até o final do filme, que aí eu não vou falar o que acontece no final do filme, porque é spoiler, né? Você não sabe mais quem está falando a verdade, quem está mentindo, se você pode confiar nessa pessoa, se você pode confiar nessa pessoa. Você não sabe mais em quem você pode confiar e você começa a ficar paranoico junto com o personagem. É bem legal. Mas agora vamos às coisas ruins. Que eu falei, não vai ter muita coisa ruim, mas eu tenho que comentar sobre porque tem os seus defeitos. E um dos defeitos nesse filme é o terror, o próprio terror. Tem muitas cenas boas de terror nesse filme, mas tem muitas também que não são tão fortes, não funcionam tão bem. Tem muito terror de dia que não fica tão bem feito. Tem muito terror que eu digo que é um terror multidão, vamos dizer assim, tem muita pessoa em volta do protagonista, tem muito barulho e aparece o fantasma lá, aparece a entidade e faz o jumpscare, né? Faz o barulho de jumpscare, mas não tem impacto nenhum porque você está se sentindo confortável com várias pessoas em volta, a luz clara e você não tem muito impacto que poderia ter, né? Eu acho que essa era a intenção, não ter esse impacto, porque acho que não era para dar terror nessa cena, mas eu achei fraco. As outras cenas que começam muito bem, começam subindo a tensão, mas aí quando vai finalizar a cena de terror, aí acontece um bagulho meio estranho, que eu não vou falar o que é, mas quando vocês assistirem acho que vocês vão entender o que é isso que eu tô falando. Mas é um negócio bizarro que eu fiquei olhando e falando, tá, mas por quê? Outra coisa que eu não gostei no filme, não é uma coisa muito grande, mas alguns personagens, eles às vezes aparecem, você pensa que eles vão ter uma importância no filme, e aí desaparecem, principalmente quando eles vão encontrar o dono anterior dessa mão. Foi uma cena que me pareceu descartável, porque eles chegaram falando assim, ajuda a gente com essa mão. Ah, não, valeu. Não sei, pareceu que eu podia pular essa cena que nem mudar nada no filme. Mas não sei, agora pensando também pela segunda vez, talvez seja até uma coisa boa, porque tem sempre esse clichê deles encontrarem o dono anterior, e o dono anterior dá todas as informações, e aí você descobre como é que derrota essa entidade, então talvez seja legal essa quebra de clichê, mas ao mesmo tempo também foi estranha. Eu não sei, é uma cena meio que eu não sei dizer se eu gostei ou não, foi meio bizarra, mas tá lá. Eu não sei se eu elogio ou se eu critico essa cena, mas é basicamente isso. Eu recomendo assistirem, com certeza. É um filme muito bom que lançou. Não é o melhor do ano, não é o melhor terror do ano. O melhor terror do ano ainda é o Evil Dead Rise. Mas é um filme bom de se assistir, um filme legal de se assistir, que vai te dar uma atençãozinha aqui, pode te dar um susto lá. E é um filme de fora, né? Filme da Austrália, né? Não fica só naquela rodinha de filmes dos Estados Unidos, né? É legal você assistir um filme de outro país, né? A Austrália, tem bastante filme de terror bom da Austrália. Recomendo assistir, vai lá. É isso o vídeo, eu não sei finalizar vídeo, então é isso, vai lá, bebe água e é isso daí.